Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 8 de 2 Crônicas. Depois de um grande feito, pode vir a queda. Salomão começou bem, mas não continuou assim, infelizmente. Devemos vigiar sempre o coração, nossos pensamentos, nossas atitudes e permanecer firmemente ligados a Cristo por meio da comunhão que nós obtemos lendo a Bíblia, orando, testemunhando, frequentando a igreja. Não podemos jamais descuidar da nossa vida espiritual. Verso 1, foram 20 anos de fidelidade e de trabalho dedicado ao Senhor. Verso 11, anúncio de problemas. Salomão se casou com a filha do faraó, em oposição clara à vontade de Deus. Salomão construiu lugares sagrados, mas se esqueceu da santidade do casamento. Muito mais sagrado que lugares é o santo matrimônio, criado por Deus, como já vimos lá no Gênesis, no Éden. Uma das primeiras instituições que Deus estabelece é o casamento heteromonogâmico. E Deus orientou seus filhos para que se casassem com pessoas que tivessem os mesmos princípios, a mesma fé, a mesma esperança, para que assim a família pudesse ter estabilidade. Salomão, infelizmente, não levou em conta essa instrução divina. Ele que era o rei, o exemplo da nação. Verso 11 ainda: minha mulher não vai querer ir à igreja, ou seja, lugar sagrado. Então, melhor não casar. O jugo desigual deve ser evitado. Quando alguém está para escolher um cônjuge, deve orar muito a Deus, deve pedir que Deus oriente essa decisão, porque entre as decisões da vida, como as de escolher um curso universitário, uma profissão, a do casamento, a decisão de se casar, de escolher alguém para dividir a vida, o resto dos seus dias, está entre as mais importantes, porque essa pessoa, o cônjuge, por ser a mais íntima, ela vai afetar grandemente seus pensamentos, suas escolhas, suas decisões. E que seja uma pessoa, então, que vá contribuir para a sua salvação. Se você está na fase de escolhas, lembre-se disso. Verso 14, Davi é chamado de homem de Deus. Quando o Senhor perdoa, ele restaura. Como é bom saber disso, não? Davi, como já lemos, cometeu graves pecados. Ele deu um péssimo exemplo à nação e à sua família. Mas ele se arrependeu profundamente do seu pecado. Ele reparou o que pôde ser reparado. E depois ele é tido na Bíblia como um homem de Deus. Deus, quando perdoa, realmente esquece. E nós devemos fazer o mesmo, né? Quando alguém é perdoado, se arrepende de verdade, nós devemos perdoar também. Salomão honrou a memória de seu pai, sendo fiel à vontade dele. Ou seja, nesse ponto, pelo menos, Salomão cumpriu o mandamento que diz: honrarás teu pai e tua mãe. Salomão honrou a memória de Davi. E verso 16 diz: assim foi concluído o templo do Senhor. Tão importante quanto começar a obra é terminá-la. Que Deus nos ajude a completar a nossa obra. Que Deus nos ajude a ser bons cristãos, fiéis à sua vontade, à sua palavra, e assim concluir nossa obra antes de Cristo voltar e poder então morar para sempre com Deus no lar restaurado, no lar eterno, ao lado de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.